Glória a Deus. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia. Em 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler o finalzinho do versículo 3. E depois nós vamos ler o versículo 4, 5. Vamos ler até o 9. Amém? Deixa eu ler aqui. Disse-lhe o rei, esse é o começo do versículo 3: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, na verdade: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Nós podemos fechar nossa Bíblia? Fechar também nossos olhos? Nossos corações estão abertos nesse curto milagre. Senhor, nós lemos a Tua Palavra, e a Tua Palavra é a verdade. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua Palavra, Senhor, é luz para os nossos caminhos. Nós Te pedimos, ó Pai, para que nesse período onde nós estamos exercendo nossa fé, para gerarmos coisas novas nas nossas vidas, nós precisamos da Tua intervenção. Toca nas nossas vidas, fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa passagem é muito conhecida. Desde já, antes de prosseguir aqui, meu agradecimento ao pastor Felipe por essa oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Nós que batemos cartão nesse horário aqui, né? Nos encontramos todas as quartas-feiras às 17h30. Que o Senhor possa continuar abençoando o seu coração. Eu espero que o seu janeiro esteja sendo já um janeiro abençoado. A gente vai vivendo o mês, né? E vai chegando ali depois do dia 20 e tanto, a gente já começa já a ter a oportunidade de fechar o nosso mês, né? O balanço de como foi o nosso mês. Eu espero que quando você dá aquela olhadinha na possibilidade de fechar o balanço do seu mês, você já esteja percebendo coisas novas sobre a tua história, sobre a tua vida. E se porventura o mês parece que nem começou para você ainda, fique calmo. Ainda existem muitos dias ainda nesse mês para o Senhor operar grandes coisas na sua casa, em nome de Jesus. E isso não é otimismo barato, isso é fé em um Deus que nos prometeu que esse é um ano de provisão para as nossas casas. Estamos falando sobre um homem que se chama Mefibosete. Mefibosete, nós já lemos aqui, filho de Jonatas, neto de Saul. Posso falar sobre essa família dele para você antes da gente falar sobre o Mefibosete em si? Saul era um grande homem, meus irmãos. Era um grande homem. Um homem que tinha algumas posses. Um homem que tinha, digamos, uma vida estabilizada. Um homem que não era qualquer homem. Um homem que poderia falar sobre alguns assuntos, poderia palestrar sobre alguns temas, talvez até como ser bem-sucedido na vida. Mas era conhecido também por ser um guerreiro. Ele era um guerreiro conhecido, um grande guerreiro possivelmente. Tanto é que a tua família foi inspirada pela tua habilidade de guerrear, então muitos da sua descendência trilharam o mesmo caminho. Saul, apesar de toda essa grandeza humana, teve uma história trágica, ou melhor, uma vida trágica.
E vidas trágicas não são resumidas pela tragédia da perca, da derrota, da perda, aliás, da derrota, de ficar sem, de não chegar ao objetivo. Mas no caso de Saul, ele teve uma vida trágica literalmente porque ele viveu tragédias atrás de tragédias, criadas por ele mesmo, suscitadas por ele mesmo, tragédias que ele procurou, tragédias que o seu ego criou, tragédias que a sua ganância, a sua soberba trouxe para a história dele. Esse era o avô de Mefibosete. Saul, que teve um filho que se chamava Jonatas. Jonatas também era um grande homem, mas era um grande homem, como se não bastasse ser um grande homem, tinha um bom coração. Era um homem de coração bom. Era um homem, ele é onde todos olhavam para ele e certamente diziam assim: esse sim, esse pode ser tudo que o seu pai não consegue ser por conta da sua soberba. Um homem promissor, um jovem que tinha todas as características para se dar bem. Todos apostavam a ficha em Jonatas. Estava na linhagem real, tinha direito ao trono. Mas Jonatas era escravo de uma briga que não era dele, de um assunto que não o dizia respeito, e morreu aprisionado na guerra de Saul e Davi. Não teve tempo de vingar, não teve tempo de fazer com que o seu coração alcançasse mais do que Davi, mas alcançasse toda uma nação de Israel. Não teve tempo, não foi possível. Quantas pessoas promissoras eu e você conhecemos que não tiveram tempo de vingar, foram pegas por situações, por histórias que não se diziam a respeito. Então Mefibosete não tinha um avô para falar muito bem, vamos e convenhamos, e também não teve a vivência de um pai para poder visualizar o coração grande que Jonatas tinha. Mefibosete não teve essa oportunidade. Mefibosete não tinha como falar a respeito das suas impressões sobre a sua casa. Um parêntese aqui, não importa se nós temos na nossa história lembranças boas do nosso lar ou não, o que importa é que nessa tarde o Senhor vai nos lembrar que nós temos a chance, a oportunidade de falarmos de coisas que nós cremos sobre a nossa casa, de falar sobre coisas que possivelmente nunca vivenciamos, mas pelos olhos da fé temos condições de trazer à existência. Mefibosete, então, todos poderiam falar a respeito da sua casa. Ainda menino, muito menino, possivelmente o pai acabara de ser levado pela guerra, o avô também, e eles já olhavam para aquele menino, que ainda não se chamava Mefibosete, mas ele tinha um outro nome, ele se chamava Maribe-Baal. Como se não bastasse ter perdido o avô e o pai, pastor Rafael, lhe arrancaram o seu início, lhe tiraram o seu começo. Sabe aquela coisa assim, o que importa é o que você tem para iniciar, não despreze o início de ninguém. Não tinha nem como desprezar o início de Mefibosete, porque até isso tiraram, porque naquela época começou a ser costumes pagães oferecerem sacrifícios ao Deus Baal. E esse Deus Baal então começou a ter muita fama, e era-se normal que o nome de Mefibosete, até então Maribe-Baal, fosse atrelado a um Deus pagão. Então tiveram uma brilhante ideia: vamos tirar então esse nome Baal e vamos colocar um nome que represente ele, coitado. Vamos tirar desse menino o nome que está atrelado às mãos do paganismo, e vamos colocar então o nome dele atrelado ao que nós imaginamos que vai ser a vida dele. Então colocaram
o nome dele de Mefibosete. Sem chance de ter um começo. Como se não bastasse, então, lhe arrancaram também a chance de construir. Nós lemos aqui que ele era manco, ele era coxo, ele tinha problemas nos seus 2 pés. Alguns dizem que ele tinha problema também nas 2 pernas. E você sabe que uma pessoa que tem dificuldade de se locomover, ela logo fica dependente. E quem é dependente, está dependente de alguém para que construa algo. Quem é dependente não adianta visualizar algo. Precisa que a pessoa que cuida também visualize. Quem é dependente não adianta dizer que quer viver. Precisa que alguém concorde com aquilo que ele quer dizer. Quem é dependente não adianta sonhar, porque precisa com que outras pessoas carreguem o teu sonho. Tiraram de Mefibosete também a oportunidade de construir. E a última coisa que tiraram de Mefibosete foi que ele não tinha mais como ser quem ele poderia ser. Por quê? Porque ele estava longe do palácio? Não. Porque ele estava em Lodebar? Não. Porque ele estava numa cidade de pessoas esquecidas? Não. Tiraram de Mefibosete a chance dele poder ser quem ele deveria ser, porque Mefibosete olhava para ele, assim como nós lemos, ele se auto-intitulava: eu sou um cão morto. Quando nós dizemos quem nós somos, nós não damos a chance do céu dizer as coisas que pensam ao meu a seu respeito. Nos dias das nossas tristezas, nós dizemos assim: eu sou um fracassado. Nossos dias ruins, onde os resultados não vieram, eu e você somos levados a dizer assim: eu não fui feito para fazer isso, eu não fui feito para dar esse tipo de resultado. Eu tento, mas olha aqui, está a prova que de tudo que eu tento, eu não consigo fazer. Então dentro de nós fica aquilo que nós pensamos a nosso respeito, e nós paramos então de ser por uma questão humana, a semelhança de um Deus que tem todo o poder. Mas nossos dias são difíceis, são desafiadores, e nós somos tentados a falar isso. Mas eu e você temos uma chance de não olharmos para as circunstâncias, de não olhar para aquilo que até mesmo pode nos resumir. A tua conta pode resumir você. A tua situação, o bairro que você mora, o teu sobrenome, a tua família pode resumir você. Mas eu queria convidar você, em nome de Jesus, a arranjar um pouquinho de força no seu coração e lembrar que Deus tem algo ao seu respeito. Deus pensa algo a respeito de você, assim como diz em Jeremias 29:11, eu tenho pensamentos de paz a respeito de vós e não de mal. Mas o que Mefibosete não contava é que existia um homem recebendo uma aliança há tempos atrás. Antes mesmo dele nascer, existia um homem chamado Davi, onde Deus o encontra no pasto para fazer uma aliança com ele. Deus olha para Davi e vê algo especial em Davi, e ele percebe que Davi tem um coração que se assemelha ao coração dele. E Deus diz assim: eu preciso fazer uma aliança com esse menino. Alianças são feitas, aqui como nós ouvimos aqui nosso pastor, alianças são feitas em tempos de paz. São provadas na guerra, mas são feitas em tempo de paz. Numa tarde possivelmente de paz, o profeta chama Davi, e no momento de extrema submissão, onde Davi não entra na casa antes de ser chamado, onde Davi só se coloca quando ele recebe autorização, no momento sublime de obediência, de paz, de convicção de um Deus que está operando grandes coisas, Davi recebe uma unção de reinado, e Deus faz uma aliança com ele.
Davi então, no meio das suas pelejas, no meio das suas fugas, em um momento de respiro dessas lutas todas, encontra Jonatas, pai de Mefibosete. E Jonatas mesmo tem uma ideia: vamos fazer uma aliança? Se você partir, eu cuido dos seus, e se eu partir, você cuida dos meus. Eu não sei se Mefibosete já era vivo nessa época, mas aquela aliança é feita. E aí então, chega a vez de Mefibosete fazer uma aliança com Deus. Eu estava lendo, pastor Rafael, e o senhor é muito mais estudioso que eu. Por favor, me corrija se for necessário. Mas, aqui, se você for ler no finalzinho da história de Mefibosete, diz que ele teve um filho, que ele já tinha um filho, que se chamava Mica. Olha só, Mefibosete ainda não havia sido achado por Davi, e ele já tinha esse filho. Olha só, às vezes eu me perguntava assim, mas por que acharam Mefibosete? Ziba poderia ter se esquecido, José foi esquecido na prisão. Tantas pessoas são esquecidas diariamente por pessoas que fazem aliança. Tantas pessoas perdem o time, tantas pessoas não conseguem vingar, tantas pessoas são abatidas antes mesmo de conseguir mudar o seu caráter, mudar a sua vida, se perdem, morrem, perdem a sua história, perdem a sua chance. Eu fiquei pensando assim, por quê? O que custava para um menino que já sofreu tanto não vingar? Por que ele foi achado? Porque assim como Davi foi achado, porque assim como Jonatas foi achado, porque assim como eu e você fomos achados, Mefibosete foi achado num dia de paz. Eu fico imaginando a mulher de Mefibosete gerando um filho, e aquele homem que estava na cidade do esquecimento, que não tinha mais direito a nada, que não deveria ser mais nada, não podia ser mais nada, não conseguiria fazer mais nada, incapaz de se locomover, possivelmente eram seus familiares que o levavam para lá e para cá. Ele, vendo a sua condição, ele olha aquilo que ele acabou de gerar, e ele diz assim: eu tenho uma chance de colocar sobre aquilo que eu estou gerando uma palavra diferente do que aquilo que colocaram sobre quando estavam me gerando. Meus irmãos, em nome de Jesus, não sei o que colocaram sobre a tua vida quando você resolveu sonhar algumas coisas. Eu não sei o que tentaram colocar sobre a sua história quando você tentou se levantar para tomar alguns rumos. Eu não sei o que o seu coração, o que a sua mente tem ouvido quando eu e você nos levantamos para viver um ano da provisão, um ano onde nada vai nos faltar. Nós olhamos para a despensa e falta, nós olhamos para a geladeira e falta, nós olhamos para o final do mês e falta, mas eu e você temos uma chance de irmos para um lugar de paz, porque lá o Senhor tem a intenção de fazer uma aliança comigo e com você. Então Mefibosete, que tinha todos os motivos do mundo para colocar o nome do filho dele de esquecido, perdido, sem chance alguma, ele vai e coloca o nome do filho dele de Mica, que quer dizer, aquele que se assemelha com Deus. E Deus viu isso. Porque existem algumas situações, meus irmãos, nós estamos no culto do milagre, eu quero incentivar você a olhar para algumas coisas que só você vai ter condições de gerar. Lembra do que você colocou no teu projeto de vida? Só você tem condições de gerar isso. A salvação da sua casa, só você tem condições de gerar isso. A mudança do seu quadro profissional, só você tem condições de gerar isso. A mudança da história sua, perpétua, para sempre,
Você tem condições de gerar isso? Como, Gil? Deus vai se apoderar da sua vida. O Espírito Santo de Deus, como nós ouvimos no domingo, descerá sobre nós. E nós teremos condições de cuidar daquilo que nós estamos gerando. Como que cuida, Gil? Com a boca. Mefibosete diz assim: esse aqui se assemelha com Cristo. Ele foi nascido na terra do esquecimento, mas esse aqui se assemelha com Cristo. Eu estou passando por um momento delicado, mas o que eu estou gerando combina com aquilo que Deus tem para a minha vida. As pessoas estão dizendo coisas a respeito da minha história, mas eu estou aqui no canto do meu quarto, dizendo onde ninguém pode me ouvir, que eu posso ser aquilo que Deus quer que eu seja. Essa atitude de Mefibosete apressa o céu. Quantos aqui precisam que o céu se apresse em seu favor? Você tem palavra, você tem promessa, você tem aliança. Traga para o seu coração aquilo que Deus disse a seu respeito. Aproveita que nós temos uma palavra. Coloque a sua cadernetinha debaixo dos seus joelhos. As pessoas vão achar que isso é crendice. As pessoas vão achar que isso é balela. As pessoas vão achar que isso é perda de tempo. As pessoas vão achar que isso é fanatismo. As pessoas vão achar que virar para o lado e pedir para que o Senhor abençoe nossos vizinhos, para que a nossa igreja cresça, é qualquer coisa de outro mundo, coisa de louco. Mas olha só o que nós estamos vivendo aí. Se nos falta fé, passa nessa esquina, porque a bênção que está nesse altar está também na sua casa, em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O céu se apressou em favor de Mefibosete. O coração do rei Davi falou assim: eu preciso fazer alguma coisa por Jonatas. Ziba, tem alguém indo da casa de Jonatas que eu possa fazer algo? Ziba falou assim: eu tenho sim. Tem um moço lá que chama Mefibosete, está tudo perdido, lá lascado. Manda ele vir, eu vou até ele, eu vou falar com ele. Quando o rei se encontra com Mefibosete, não tem nem muita conversa. Perceberam isso? É um oi, tudo bem, beleza? Viu? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou dando. Davi fala: eu estou dando tudo que era do seu avô e do seu pai. Tudo que era seu por direito. Não teve conversa, não teve argumento, não teve nada. O rei chegou diante da presença daquele que pensava que era um cão morto, mas ele já estava gerando coisas que se assemelhavam com Deus. E o rei disse: eu estou te dando agora tudo que era seu lá no início, tudo que você perdeu no começo, eu vim aqui para entregar de volta na sua mão, porque é seu. E mais, vou te dar terras. Essas terras, eu vou orientar todo mundo para que trabalhe para você, para que você coma daquilo que sair das tuas terras. Aí vem a pergunta, né? Mefibosete crente já, certeza que já era crente. Ele, certeza que ele estava pensando assim: tá bom, mas eu tenho tudo que é meu, que era do meu avô, do meu pai, eu vou comer na minha terra. Obrigado, rei, você é 10, obrigado mesmo. Pai, obrigado por ter feito aliança com quem tem promessa. Meu irmão, faça aliança com quem tem promessa. Você pode conhecer pessoas que podem te dar trabalho, que podem te dar emprego, que podem abrir porta para você. Ótimo por isso, preserve essas pessoas, mas não abra mão de pessoas que você sabe que tem promessa. Porque pessoas que têm promessa nunca morre antes de se cumprir. Você está do lado de alguém
que vai viver tudo aquilo que Deus prometeu. E quando essa pessoa viver, vai respingar na sua vida. E quem vive com gente que tem promessa, recebe promessa e passa para outra pessoa e passa. Nós estamos criando um ambiente de pessoas cheias de promessa, de palavra, que irão se cumprir em nome de Jesus. Por isso que a sua casa, que a minha casa avança. Porque quando a gente senta para jantar, é um monte de gente com promessa comendo junto. Por isso que a gente não morreu. Por isso que seu sobrenome não foi extinto. Por isso que as pessoas nunca vão conseguir matar você. Porque o teu sobrenome pode não ter dinheiro. Pode não ter casa bonita. Mas tem promessa. E a promessa vai dizer para você, uma hora vai acontecer. Mefibosete está pensando assim, mas rei, eu vou para onde? Que jeito que eu vou fazer tudo isso? Olha o meu estado da minha perna. O meu espírito está vivo. Meu coração gera um filho que se assemelha com Deus. Mas olha o meu estado físico. Não dá. Antes que ele concluísse esse pensamento, Davi fala assim, tem mais, uma terceira coisa, viu, Mefibosete? Você está comigo. Quando alguém pensar em falar que você é um coitado, eles vão olhar para mim. Está com o rei. Meu irmão, você está se perguntando como esse mês de janeiro vai ser, como você planejou? Você está se perguntando se realmente em dezembro você vai conseguir comprovar que você viveu um ano de provisão? Deus trouxe você aqui nessa tarde, você que nos assiste nessa tarde, em nome de Jesus, para lembrar você, ei, a palavra é minha, você está comigo, eu estou dizendo, eu dei, eu garanti, a herança é minha, eu sou pai, e você é o filho, eu estou dizendo o que é seu, eu estou dizendo quem você é, e eu estou afirmando para onde você vai, nós vamos rumo ao alvo, meu irmão, e não vai nos faltar nada, os passos podem ser difíceis, os caminhos podem ser estreitos, enquanto nós caminhamos, nós podemos ouvir várias vozes, mas nós não estamos distraídos, porque nós temos um trabalho a fazer, nós temos um alvo a alcançar, nós temos um propósito para viver, que é viver milagres, e essa vida de viver milagres, é sim, meu irmão, uma boa vida. Como se não bastasse, a Bíblia conta um pouquinho do filho dele, Mica. Sabe o que aconteceu com Mica? Aquele que recebeu uma palavra diferente da que a sua geração recebeu? Aquele que quando era jovenzinho, menininho, bebê, ouviu assim, você se assemelha com Deus, sabe o que ele fez, pastor Rafael? Ele constituiu família. E a palavra diz que a sua casa foi consideravelmente abundante sobre a cidade de Israel. Nós estamos aqui para dizer que não existe impossíveis para o nosso Deus. Eu não sei se a sua boca está conseguindo falar isso. Eu não sei se o seu coração consegue suportar isso. Eu não sei se a sua fé está intacta o suficiente para sustentar isso. Mas a boa notícia é que você não precisa ser forte. Você precisa se esconder no esconderijo do Altíssimo, para que a sombra do Onipotente o descanse. Não temas, tão somente creia. Nós estamos diante de uma palavra profética, diante de um Deus que pode fazer todas as coisas, diante de um Deus que está nos lembrando quem nós somos. Nós somos amados, nós somos escolhidos, nós somos nação eleita, raça santa do Senhor, nós somos esse povo. Se eu e você sairmos do nosso lar, falando sobre algumas coisas que não combinavam com
com aquilo que o Senhor tinha para nossas vidas. Meus irmãos, quero convidar você, pega o seu celular, pega o seu WhatsApp, manda uma mensagem agora para sua família. Chega na sua casa agora, prepara uma mesa bonita se você tiver tempo, faça algo que diga: essa casa não é uma casa esquecida, essa casa não é uma casa de tragédia, essa casa não é uma casa promissora, mas que vai ficar pelo caminho. Essa casa é uma casa que se assemelha àquilo que remete à imagem do Senhor Jesus Cristo. Você pode ficar com essa palavra? Amém, meus irmãos? Você pode ficar com ela? Eu posso orar por vocês? Feche seus olhos, por favor. Deus santo e bendito, Deus de grandes guerras, Deus que vence batalhas, Deus que saiu vencedor de grandes guerras, nós te amamos e nós dependemos de Ti. Nós não queremos achar soluções nos nossos braços, nosso intelecto, nossos conhecimentos. Nós conhecemos pessoas, nós conhecemos caminhos, nós temos diploma, mas nós queremos o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que desse altar sai vida para as nossas vidas, e nós sabemos que o Senhor tem falado com nossos pastores, e nossos pastores têm falado conosco, e nós somos filhos gerados dessas palavras. Nós chegamos aqui abatidos um dia, nós chegamos aqui frustrados um dia, nós viemos de longe um dia para a Tua presença, mas o Senhor, de uma maneira que nós não merecíamos, o Senhor disse que nos daria tudo que nos foi roubado no começo e nos deu. O Senhor disse que nos daria condições de construir coisas novas, e aqui estamos, ó Pai, misericordiosamente, através da Tua graça, escrevendo coisas que nós nem sabemos por que estamos escrevendo, mas o nosso coração arde, o desejo de fazer a nossa casa viver algo novo, o desejo de vivermos algo novo está dentro de nós, embutido em nós, e foi o Senhor que colocou isso nos nossos corações. O Senhor abriu nossos olhos, o Senhor não se importou com nossas circunstâncias, mas nos pegou pelo braço, nos tirou do mar revolto que nos afogar, nos tirou, estava lá, quando era na sombra, no vale da sombra da morte, o Senhor estava lá, e nos trouxe para perto. O Senhor nos quer, o Senhor nos deseja, e tem planos de nos fazer prosperar, planos de organizar nossa vida, de não permitir que nada falte, de ajudar a nossa fé. Por isso estamos aqui nessa tarde, porque nós te pedimos, nós queremos que o Senhor faça, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos reunidos presencialmente e também online, para dizer, se nós temos uma chance, se o Senhor quer fazer uma aliança conosco, nós queremos fazer uma aliança contigo. Se o Senhor tem uma nova chance para nos dar, nós queremos agarrá-la, nós queremos os resultados, a vivência dessa nova chance, porque nós sabemos que dessa tarde em diante, tudo que nós gerarmos irá gerar coisas maiores. Tudo que nós gerarmos hoje será gerado amanhã coisas ainda maiores. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos honra, glória e todo louvor, hoje e para sempre. Amém e amém. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix.
clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.